que não tinha SUS lá, estava sempre protegido, e Juiz de Fora tem. Graças a Deus, nós agradecemos por esses irmãos, pela responsabilidade do Zé Arthur e do Daniel. Amém pela vida desses irmãos. Nós vamos começar agora a nossa mensagem. Esse é um desenho feito por um surdo, né? Um surdo que fez esse desenho, tá? E nos deu, que é o símbolo do nosso ministério de surdos. E eu pastor, que ainda não fui consagrado, futuramente serei consagrado após o meu casamento. Vocês viram o louvor? Conseguiram sentir, perceberam? Perceberam um louvor de surdos? É um louvor que capta as questões visuais. E você, igual os ouvintes, que pelo som conseguem sentir a presença de Deus. Os surdos conseguem sentir a presença de Deus. E as almas, as almas, elas se transformam. Elas são renovadas por causa do Espírito de Deus, por causa da pureza e da leveza que o Espírito de Deus faz. Porque nós temos a nossa questão visual, que nos faz com que nós sintamos a presença de Deus. E Deus está nos preparando. Vocês estão preparados para louvar a Deus eternamente? Conseguem sentir? Nós estamos aqui louvando a Deus à toa? Não! Deus se agrada do nosso louvor. Deus está no seu trono. E os seus anjos ao seu redor, do seu lado direito, ao seu lado esquerdo, cantando aleluias a Deus, santo é o Senhor, e falando verdades eternas sobre o nosso Deus, porque o nosso Deus é santo, nosso Deus é eterno, e os anjos louvam a Deus, o Senhor ali, né, sentindo harpas, hinos, todos os instrumentos, né, as vozes, pessoas falando, orando. Nós temos um culto aqui de 2 horas, né? Mas lá no céu, nosso culto será 24 horas. Nós louvaremos ao Senhor durante todo o tempo. Nós adoraremos ao Senhor, nós exaltaremos ao Senhor, que é o nosso Deus. E Deus, aqui, Ele quer usar a cada igreja. Deus está observando os louvores que são ministrados em cada lugar. E Deus se agrada do louvor do seu povo. E os anjos olham para o mundo e para cada igreja. E a igreja para cada coração que está aberto, louvando ao Senhor. Nós somos livres para adorar a Deus da maneira que nós somos. Nós pedimos perdão e Deus nos perdoa. E Deus se agrada. E Deus derrama a sua unção. Deus derrama a unção do seu povo. Porque nossas mãos se levantam e o nosso corpo se levanta para adorar a Deus. Nós queremos chamar a atenção de Deus. Nós não queremos nos dispersar. Nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude. O nosso mundo está cheio de problemas e de dificuldades. Mas Deus nos dá libertação. Vocês querem ser libertos? Vocês querem a libertação de Deus? Libertação das almas. E Deus unge e nos dá libertação, e nos dá cura para a alma, mente, coração e mãos. Amém? Glória a Deus. A maioria, quase 100% das pessoas que quando você se cumprimenta, se mostra alegre, mas por trás está triste. Parece que usa uma máscara. Está louvando ao Senhor, mas por dentro ele não fala. Mas Deus sabe ele está no seu coração. Você está com um sorriso, fala a paz do Senhor para o seu irmão. Mas quando você volta para casa, você está triste, você sente ódio, problemas e dificuldades afligem o seu coração, você sente dor na sua alma, porque o seu coração não está verdadeiramente alegre. Já que vocês conhecem essa verdade, serão felizes se a praticarem. Vocês já praticaram essa verdade? Vocês conseguem sentir verdadeiramente a felicidade que Jesus pode dar. Não é a felicidade do mundo, não.
é a felicidade que Jesus pode dar a cada coração. Porque quando nós adoramos ao Deus, o nosso Senhor, Ele nos contempla e nos ajuda e responde às nossas orações e nos dá alegria e firmeza. E nós precisamos ter compromisso com o nosso Deus. Hoje, agora, no nosso culto, que nós possamos... que nós, membros da igreja, né? Esse é o sinal de membros da igreja de BH, né? Aqui, nós membros da igreja, nós possamos sentir verdadeiramente com a nossa alma, que nós possamos nos abandonar, que os problemas ou outras coisas, as conversas de outros lugares que destoam da presença de Deus, possam estar plenamente satisfeitas. E que nós por dentro, que se você hoje está por dentro, assim, destoando, querendo se dispersar da presença do Senhor, Deus também irá se dispersar de você. Que você possa verdadeiramente, com o coração aberto, sentir a presença de Deus. Não finja. Abra o seu coração para Deus. E Deus irá contemplar você. Irá perceber que o seu coração está aberto. E você conseguirá a verdadeira alegria de Jesus. O povo de Deus e Jesus. Jesus é a ponte que liga o povo a Deus. Jesus leva os nossos anseios, os nossos pedidos ao Senhor. Ele é o nosso mediador. Se você não pede, como é que você vai fazer? Sua vida só vai piorar, não é culpa de Deus. Deus te dá, Jesus te dá a cada dia. Mas o povo precisa, por ele mesmo, mudar e aceitar o compromisso com o Senhor. Porque Jesus futuramente irá nos julgar. E nós teremos 2 lugares, o céu e o inferno. E é difícil, irmãos, é difícil a nossa escolha, né? Aí eu falo, eu sou muito jovem, não preciso ser crente agora, eu quero me divertir, passear. Já aconteceu. Eu fui numa cidade em Muriaé. Eu fui para Muriaé, a cidade de Muriaé. E eu cheguei lá, a família do meu tio, né? Nós estávamos conversando, e aí eu fui passear, né? Aí eu vi um grupo passeando, se drogando, né, na rua. Eu percebi aquilo e me aproximei. Eu falei, não quero evangelizar esse povo. Mas Deus me impediu de ir embora. Deus falou, vai. Eu sou crente. Eu sou crente, eu era crente há 9 meses só, né? E aquele povo conversando, né? E eu tentando me aproximar ali daquele povo, e eu andando ali e cumprimentando as pessoas. E eu sentei e estava vendo aquelas pessoas conversando, aquela conversa suja, falando sobre bebedeira, sobre outras questões. E eu era crente somente há 9 meses, e eu chamei alguém. Chamei a atenção de alguém, quer dizer, uma pessoa me percebeu ali, e eu falei que eu era surdo. E eu fiquei muito vermelho, porque eles perceberam que eu estava surdo. Eu comecei a cumprimentar, que eu era surdo, eu comecei a cumprimentar aquelas pessoas ali. E eles estavam vendendo adesivos, né? Com alfabeto manual, né? Eles estavam vendendo adesivo, e eu observando aquilo. E eu falei que eu era de BH. E eu estava ali por conta de uma festa de minha família, dos meus tios. E aí eu comecei a tentar buscar forma de falar sobre Jesus. E aí, de repente, eu comecei a pregar, eu comecei a falar sobre Jesus. E muitos começaram a se aproximar diante de mim. E aí fizeram uma rodinha, mais ou menos com 7 pessoas, né? E aí eu comecei a pregar. E uma outra pessoa se aproximou, ficaram 8. E falaram, você está certo, eu sou surdo, eu sou lá de Vitória, eu sou ex-crente, eu sou afastado, eu me desviei do Senhor, né? Por conta de mulheres, de diversão, de passeios, de bebida. E aí agora, você me falando isso, eu percebi que eu preciso voltar. Eu tenho 30 anos de idade e eu quero voltar a ser crente. Eu fiz... Vocês sabem um dia que Jesus vai voltar para te salvar.
Você sabe? Você sabe o dia que você vai morrer. Alguns morrem jovens, com 1 ano de idade, bebês. Outros não, né? Nós não temos certeza do dia, do momento que nós vamos morrer. E os surdos começaram, na verdade, né? Você precisa ter compromisso com o Senhor. Você vai conseguir ser um crente fiel a Deus. E aí ele foi, sentou e começou a rir, a beber de novo, e eu observando aquilo, e os surdos olhando para aquela pessoa e olhando para mim. E eles perceberam a rejeição. Aquela pessoa escolheu rejeitar o Senhor. Mas vocês podem escolher seguir o Senhor. Ah, é muito difícil, eu sou de outra cidade, eu sou de Muriaé, lá não tem crente. Lá crente não tem igreja, não tem intérprete nas igrejas. Eu não vou conseguir, eu não quero. Os testemunhos de Jeová me falaram sobre essas questões também, né? E agora você me explicando, eu tive clareza, eu percebi, eu quero ser crente é ótimo. E eu comecei a chorar e abraçar cada um. E eles me perguntaram, que dia você vai embora? E eu falei, eu vou embora hoje. E eles me pediram para ficar, né? E aí eles me perguntaram onde era a minha cidade. Eles queriam alguém para estar conversando, para falar, alguém ali próximo, e cada um queria se reunir naquele local porque precisavam ouvir, né? São pessoas que vão para a praça, mas se ajuntavam ali para conversar e moravam mais distantes e não estavam acostumados. Eles iam ali, né, e eu fiquei admirado com a necessidade daquelas pessoas de terem Jesus. Eu fui para casa, organizei minhas coisas e ficava perguntando, né? Quantos surdos estão aí e precisam de Jesus? Quantas pessoas, né? Poucas pessoas, poucos são crentes, e eu fui embora, né? E para outra cidade. E o que acontece? Eu tenho orado por Muriaé, eu tenho orado para que Deus abençoe, e que é muito importante falar de Jesus, né? Às vezes as pessoas estão tristes, você chega, tem muita gente ali, você encontra com a pessoa, você pode contar quantas são as pessoas que estão tristes, e aí não existe uma força, não adianta. Você não tem um líder, não tem uma pessoa que guia ali, né? Não tem um líder realmente de fora. O sinal de líder é esse, uma pessoa para guiar, um guia para ajudar. Você não tem uma pessoa que faça isso. Ninguém, né? Ninguém ajuda, ninguém orienta, e você se sente triste, você se perde, as pessoas vão se perdendo, vão diminuindo. Você precisa ter alguém, um líder para tratar, para falar, para que Deus use para buscar esses surdos, para que eles possam se desenvolver, para que suas mães possam crescer. Eles precisam ter alguém que guie. É a EBD, no caso, para estudar a parte bíblica. Lá o nosso sinal é esse. Aqui a gente, em Juiz de Fora, a gente usa EBD. Você precisa estar ali participando. Os surdos precisam se desenvolver, crescer, ter estratégias, aprender, né? E a evangelizar, né? Mas às vezes o crente tem problemas, né? Problemas no casamento, brigas, discussão, e aí ele aparenta uma coisa, mas por dentro ele está sentindo outra, e isso não pode acontecer. Se você tem problemas, você precisa sentar, pedir perdão, ver essas diferenças, o que está de desacordo, perdoar o seu amigo, seu irmão, seu marido, se limpar, ser purificado, para que você esteja verdadeiramente sincero diante de Deus, e que Deus possa olhar para você, porque ser crente não é brincadeira, né? Você não pode mostrar uma coisa, demonstrar outra, estando por dentro triste, né? Por exemplo, você tem os intérpretes na igreja, você vem alegre, mostra uma coisa, mas você sabe que realmente por fora, por dentro você está totalmente diferente. Não só o surdo, o crente, o ouvinte, todas as pessoas, todos são iguais perante Deus, e Deus está olhando a vida de cada um e anotando, né? E você tem os anjos ao seu redor, né? E dentro você está com o coração sujo, maquinando o mal, mas você chega, né, e Deus está ali percebendo tudo o que está acontecendo, e tudo vai ser colocado à sua frente, né? O Espírito Santo, ele pode te levar diante de Deus. Por exemplo, você Abel,
Abel, né, cantava a Deus, ele estava orgulhoso diante da sua oferta, né, e das coisas que ofereceria. E Caim, né, ficou irado, com inveja, né, e Deus não gostou dessa situação. Então a gente pode comparar com os dias de hoje também. Amém? Seja sempre feliz. A gente sabe que é difícil, que a gente precisa perdoar sempre, amar sempre, né? E estar sempre buscando a verdade. Se as pessoas zombam, se o mundo zomba de você, se tem pessoa, né? Você chega, você muda a sua cara, o seu rosto, a sua forma. Você não pode fazer isso. Se você está triste, você precisa conversar, você precisa ser sério. Às vezes o líder vai perceber isso, vai te tratar, vai cuidar, e isso tudo vai desaparecer. O mundo está sempre contra a gente. Sabemos que temos muito sofrimento, mas precisamos perguntar, né? Jesus também passou por isso. Você precisa evangelizar, buscar, pregar, né? E muitas pessoas foram contra Jesus. Então, nós precisamos comparar a nossa vida. Jesus também sofreu. Nós precisamos nos consertar, buscar, evangelizar e esperar, né, o que vai acontecer no futuro. Não pode ficar em casa parado, assistindo televisão, esperando que a ajuda chegue. Você precisa buscar. Nós sabemos do problema, das amarguras, da depressão, mas nós precisamos estar buscando. O Cordeiro, o Jesus Cristo vai nos abençoar, vai abençoar cada um. Amém? É dolorido, né? Pensa, né? Aquilo ali parece uma piada, né? Como se fosse engraçado, é uma metáfora, é o trabalho. Né? O mundo sofre, o mundo nos castiga. E aí as pessoas, nós somos aconselhados, ali nós temos, né, Timóteo, né? Pois, Timóteo, está pedindo para aumentar aqui, Filipenses 2, 20, 21, né? Falando sobre Timóteo. Pois Timóteo é o único que se preocupa com vocês, como eu me preocupo, e é o único que, de fato, se interessa pelo bem-estar de vocês. Pois todos os outros se preocupam com seus próprios interesses e não com os de Jesus Cristo. É isso que está falando ali. As pessoas se preocupam com seus próprios interesses e às vezes esquecem da obra, do reino, né? O crente, eu não estou nem aí, vamos fazer de qualquer forma mesmo. Aí chega na igreja, demonstra uma coisa que não é, louva, presta um culto, e é isso, né? Vai quebrando, vai diminuindo seu encontro com Deus, a sua participação na sua vida. Isso não adianta. Nós temos que estar com o nosso coração. A nossa alma não está preparada, a nossa mente não está preparada, o nosso corpo não está pronto, e o mundo vai nos castigando e nós vamos cada vez mais caindo, nos destruindo e desanimando. Por quê? Porque existe uma briga interna, existem brigas no trabalho, na rua, e você chega no culto, que dia especial. Cuidado. Timóteo avisa isso, sobre seus interesses com Jesus. Às vezes a pessoa está bem, mas de repente ela muda, não existe interesse, e aí vai piorando, vai quebrando, vai se distanciando, e Deus, Ele vem cuidando, mas a gente vai se afastando, a união vai se desfazendo e cada vez mais se distanciando. E aí é preciso orar, ajoelhar diante de Deus, orar sempre, porque tem muitos inimigos, tem muitas coisas. Eu estou acostumado, a minha alma é grande, a gente conversa, mas tem crente que finge uma situação, finge que está pronto, tem anos já na igreja, mas às vezes está doente, a alma está doente. Luta, faz algumas coisas, sabe, do que está acontecendo, mas a alma está doente. Deus está olhando para isso tudo. Tem pessoas que lutam, convidam, Tem gente que chega, mas não aceita a exortação,
é preciso pedir a Deus, né, que Ele nos abençoe para que nós evangelizemos, para que nós sejamos cuidados. Depende muito. Nós temos vários tipos de pessoa. Deus se agrada daqueles que servem realmente. Deus não gosta daquele outro que está fingido, daquele outro que é orgulhoso, né? O que Ele nos ensina? O próprio mundo ensinou para esse outro. Deus não tem sido o orientador dessa pessoa, né? A gente precisa ter obediência, paciência, precisa orar, precisa estar sempre na presença de Deus, amar as almas, abraçar, né? Nós precisamos falar. Muitos não sabem o que Deus tem para nós, então nós precisamos estar diante de Deus. Nós sabemos que as igrejas têm problemas, nós sabemos que as pessoas estão angustiadas, isso a gente vê na Bíblia. Então é preciso ter cuidado com a sua palavra, é preciso evitar, porque os problemas estão aí. O mundo, ele está castigando a igreja, ele está castigando o crente, e o coração fica triste. Ele tem que lutar, ele tem que continuar firme na obra de Deus. E o mundo vai jogando essas setas, e aí as pessoas vão se cansando, e aí acaba morrendo, acaba se perdendo, porque a alma está doente. Então é preciso cuidar. Amém? Glória a Deus. Olha só esse exemplo ali que ele está mostrando. São várias lâmpadas, frias. Tem uma luz que continua firme no caminho, Você vê lá, várias lâmpadas já que se apagaram, e outras pessoas, Aquela lâmpada apagada fica ali se fazendo, e você firme. Deus me chamou, então eu vou louvar, eu vou cantar. O Espírito Santo, estou transbordando do Espírito Santo, levando a palavra de verdade. Ó Pai, Senhor. E o outro está lá, fazendo de qualquer forma. É uma lâmpada fria, apagada, e a sua luz incomoda. Você está em paz, E aí os outros te invejam, tem amargura, rancor, e realmente você está ali firme, feliz, diante da presença de Deus. Você sente isso? Você sente que o mundo, que a unção de Deus está na sua vida? Deus está derramando sobre a sua vida a unção dele? O manto do Senhor está sacudindo sobre a sua vida e te abençoando, lavando os seus pecados, limpando a sua vida. Deus pode te dar isso. Você quer a cura? Você quer? Glória a Deus. Olha só, mais a maior coisa para a vida do crente. Olha só. Está mostrando aqui, olha só. Vários passarinhos unidos, Os crentes também são assim, olha só. Não é o amor que sustenta um relacionamento, É o modo de se relacionar que sustenta o amor. Tem dois ali separados, O que significa aí, Você está do lado de Jesus. Jesus estará sempre cuidando, te apoiando, te aconselhando, As pessoas vão se fortificando. As pessoas que não aceitam o conselho de Jesus, elas se desviam. Não, eu próprio vou no meu caminho, eu me guio, Então é necessário que você esteja em união, no grupo, crescendo, tendo valor diante de Deus. É preciso estar diferente do mundo, não ter um compromisso com o mundo. Não tem problema serem poucos. Deus escolheu, Deus limpa e dá a um coração feliz. Se a pessoa não quer aceitar o Evangelho, Deus abençoa essa vida, ore por essa vida, evangelize o outro. O outro também não quer? Senhor, eu já fiz a minha parte. Evangelize sempre, continue sempre levando a palavra de Deus,
Você não pode se intimidar diante da palavra, diante da rejeição. Eu sou ruim, eu não consigo atingir ninguém e desistir. Não faça isso. Use suas mãos sempre para evangelizar. Use a sua vida. Peça a Deus que Ele esteja te abençoando, te orientando. E Deus vai honrar. O Espírito Santo vai te abençoar. Continue orando e evangelizando. E evite, pensamentos ruins. Evite o pecado, que Deus irá te abençoar. Sobre o mundo. Às vezes as pessoas no mundo são agressivas, agem com agressividade, com violência. O mundo é violento. O mundo, a gente pode dizer como se fosse algo que sempre nos traz violências, está sempre contra nós, como se fosse um soco constante, todos os dias, E a nossa alma sempre está aflita, nos sentimos mal, no casamento, no namoro, no trabalho, em casa, família, em qualquer lugar. Esse mundo nos faz mal. As palavras que o mundo traz para a gente nos fazem mal. As pessoas do mundo falam, essa língua não tem limite, É como se fosse uma espada. As palavras do falador ferem como ponta de espada, mas as palavras do sábio podem curar. Essa é a mensagem que nós temos com relação à palavra. O mundo não tem carinho nas suas palavras. Eles não nos respeitam. Eles não têm maturidade espiritual. Nós precisamos ter maturidade espiritual. Fazer uma reforma nos nossos corações. Às vezes as dificuldades, as dores, as crises, com a maturidade espiritual a gente continua firme. E Deus nos abençoa, Deus nos ajuda. E a pessoa consegue mudar. Algumas pessoas não conhecem a palavra de Deus. A gente precisa usar a palavra de Deus para esse povo. Pregar, aconselhar, abençoar e dar palavras de conforto. Às vezes a pessoa não quer, a gente tem que ter paciência e falar várias vezes até a pessoa entender sobre Jesus. Falar, repetir, falar de novo, repetir, conversar, para que a pessoa possa aprender. Tá vendo? Você aprendeu, você já sabe, qualquer pessoa, pastor, estudante, o surdo, ouvinte, o intérprete, todos nós precisamos, qualquer um, todos nós, incluídos aí, nós somos irmãos, A pessoa com deficiência, a pessoa com paralisia cerebral, a pessoa com deficiência intelectual, todos nós somos iguais. A maioria fala, o surdinho, não sabe, ele vai ser salvo, não sabe de nada. Não, como assim? Eu sou surdo. Eu tenho saúde também. Eu preciso lutar contra o diabo, não é porque eu tenho deficiência, que isso vai ser diferente, não. Eu também nasci pela vontade de Deus, Nós todos somos surdos pela vontade de Deus. Então, às vezes as pessoas pedem, eu quero ser curado, eu quero ouvir. Mas, eu fui numa igreja de um pastor lá dos Estados Unidos, ele foi lá. Então, um pastor muito alto, louro, olho azul, muito famoso lá nos Estados Unidos. Então, ele estava pregando, aí no louvor, eu não estava ouvindo nada, O louvor lá estava acontecendo, eu estava vendo, tinha intérprete, o tradutor estava falando, o pastor estava pregando em inglês, tinha um intérprete falando, tinha um intérprete de Libras, e eu lá entendendo tudo. Aí, o pastor, o tradutor estava falando, estava explicando para ele, o intérprete falando. Aí ele falou que você os seus órgãos, Deus vai curar todos os seus órgãos, tudo Deus vai curar, mas não vai curar seus ouvidos. Eu fiquei quieto, não entendi, no início, fiquei pensando naquilo. O homem era um pastor, era um homem de Deus, mas por que ele falou aquilo?
Só falou aquilo pra mim, foi a palavra dele pra mim. Eu falei, amém, tudo bem. Fui embora. Falou comigo que eu liguei ser um pastor, esse é um homem de Deus. Então, eu fiquei pensando, se eu fosse curado, se eu conseguisse ouvir, se eu conseguisse falar. Deus é bobo? Deus não é bobo. Eu continuo surdo e eu me aceito como surdo. Eu me aceito como surdo e terei ovelhas surdas, ouvintes, todas. Porque essa é a vontade de Deus na minha vida. Eu chorei, eu agradeci muito a Deus quando eu entendi isso, né? Compromisso cristão. Nós temos uma frase ali, né? Tem um homem, né? Qualquer pessoa que está no caminho, que continua, que persevera, né? Que não conhece, que é aconselhado, que evangeliza. Às vezes a gente não sabe como fazer isso, não precisa, né? Quando nós somos novos crentes, né? Deus usa as nossas vidas, Ele vai transformando, evangeliza, Ele ensina. Jesus está conosco, nos guiando, sempre acompanhando, né? E as pessoas do mundo, né, não compreendem isso, né? Aí a gente fala, Deus ama você, e aí as pessoas zombam da gente, mas Jesus está sempre nos acompanhando, sempre junto com a gente, nos guiando, nos orientando, sempre junto, né? Não, você pensa, porque eu não consigo evangelizar, Jesus vai me ligar. Não, Ele está sempre, né? Ele sempre nos usa em todos os lugares que nós formos, né? Às vezes a pessoa quer desistir, não quer mais continuar. Não desista, né? Jesus está sempre, mesmo que você não consiga, Ele vai te ajudando e você tem que aproveitar, não ficando no mundo, né? Nós teremos a justiça de Deus. E esse mundo, né, não nos pertencerá mais, né? Às vezes o surdo crente está junto, vou provocar, ele está lá sozinho, crente quadrado, né? Eu não quero isso, eu vou beber, eu vou para outra igreja, né? Eu fiquei um tempo fora, fiquei 6 meses quase fui padre, fui para o catolicismo, né? E os crentes me evangelizando, e o evangelho chegando em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Desculpa, né? Eu sou católico, né? Eu tinha vontade de ser crente, mas, né, eu não aceitava, né, tudo que me fazia. Não, olha as questões do mundo, crente, católico, né? Eu estava ali na presença, não tinha responsabilidade. Por que ele está me chamando, né? Eu quero saber certo. E eu orava e chorava. E quando eu tinha 18 anos, né, eu estava, Senhor, me ajuda, conserta a minha vida, né? E aí eu comecei a seguir esse caminho. Fui assistir o culto, palestras, eu não conhecia a Bíblia. E aí eu não conhecia sinais da área, né? E aí perguntou, quem quer aceitar Jesus? Aí alguém falou assim, você quer aceitar Jesus, mudar sua vida? Eu levantei minha mão, sem saber ao certo o que estava fazendo, mas minha vida foi transformando, mudando, e eu fiquei, né, ali emocionado com as palavras, foram me incomodando, né? E eu cheguei e aconteceu na minha vida assim, de repente, né, essa transformação, né? Tinham problemas antes, né? Eu estava andando sempre com uma pessoa e não pode. Olha só o que está acontecendo na sua vida. Eu não conseguia perceber os pecados, né? Verdade, obrigado, Senhor, porque o Senhor me escolheu.
eu aceito, né, essa unção. Você também pode ser crente, vocês que estão aqui. Olha o que está falando aqui, né? Olha o fogo de Jesus nos corações. E ele é verdadeiro. Você não precisa ser frio, ser aquele crente que desanimado, que larga, que abandona tudo. Ah, sábado não. Sábado eu vou descansar, vou ficar em casa deitado lá, com o pé para cima, né, descansando, né? Deus, Ele está olhando isso. E o futuro? Né? O que vai acontecer nesse futuro? Você esquece da palavra, o Espírito Santo, né? A sua alma, né? O Espírito Santo entrando na sua vida e vai te fortalecer. Mas se você fica ali, ó, sua vida só vai decair, você só vai enfraquecer diante de Deus e vai ficar perdido sem saber. Olha, isso é um aviso. Cuidado, atenção, né, com o caminho que você está escolhendo para a sua vida. Não é fácil, né? Você precisa ter força para vencer o mundo. O mundo também é muito forte, né? Mas Jesus é mais forte ainda. E Ele vai te dar o Espírito Santo. Ele vai encher cada um e vai libertar e mudar. E você vai ser um crente, você vai evangelizar e vai trazer e agregar almas para a vida de Jesus. Amém? Volte. Espera. Agora, eu quero agradecer a todos os irmãos que estão aqui participando, a todas as pessoas, né? A Igreja Batista Manancial Águas Vivas, né? Tem o símbolo ali atrás. Eu já tinha tirado uma foto há uns 2 anos atrás, quando eu estive aqui. Eu conversei, fotografei tudo. Deus gosta muito dos irmãos. Eu fico admirado com o trabalho de vocês. Deus gosta, Deus abençoe essa cidade, que outras pessoas possam vir, que Deus esteja protegendo, né? Eu não sou pastor ainda, né? Eu sou discípulo de Jesus. Deus vai libertar, né, muitas almas. E é muito bom ver. Você fica preocupado, né? Mas Deus vai curar, o Espírito Santo vai estar libertando. E eu quero agradecer verdadeiramente a todos os irmãos. Parabéns para a igreja, pelo cuidado com as ovelhas surdas. Nós agradecemos a Igreja Batista Manancial e também ao pastor Cláudio. Qual é o sinal dele? Pastor Cláudio, pelo cuidado com as ovelhas surdas. Também nós agradecemos aos intérpretes. Que Deus possa usar a Igreja Batista Manancial, que nós possamos crescer e que as pessoas possam perceber que nós temos um testemunho verdadeiro e nós possamos aumentar a quantidade de membros. Também deficientes mentais, surdos, paralíticos cerebrais possam vir aqui à igreja, que eles possam, os gagos também, que ouvem, mas gaguejam, eles possam também vir à igreja. Os amigos ouvintes, eu tenho um amigo ouvinte, né, que é gago, e aí o pastor pediu para que ele orasse, e ele falou, não, eu sou gago, minha voz é horrível, não, pode orar.
começou a sentir a presença de Deus. E começou a falar bem. Ele não gaguejava, não. Ele falava, ele orava. E quando ele acabou, a voz voltou com a gagueira de novo, né? Era o Espírito de Deus mostrando o seu verdadeiro amor. Deus, eu parabenizo a vocês e aos líderes da Igreja Batista Manancial. Que Deus abençoe vocês. Jesus sempre amará vocês, sempre. Que Deus abençoe a sua casa, o seu trabalho, a sua família, o seu bairro. Que Deus abençoe. Que nós possamos sermos crentes compromissados. Não desanime, não desista. Não se sinta triste, abandone essas coisas. Jesus te dará uma vida nova, de felicidade, de alegria. Quem já é cristão, levante a mão. Quem já é crente, levanta a mão. Amém. Né? Se você ainda não conhecer Jesus, se você tem vontade de ter um compromisso com o Senhor, ou voltar para os caminhos do Senhor, se você é um crente desviado, né? Antigamente você era firme, mas se desviou do caminho do Senhor. Jesus quer te dar uma vida nova. Volte para o caminho do Senhor, volte para o altar do Senhor, que a justiça é de Deus, que Deus conhece cada coração. Fiquem à vontade. Se você ainda não é crente ou desviado, possam vir aqui que eu vou orar por vocês. Amém? Às vezes você está se sentindo envergonhado. Se eu for na frente, as pessoas vão olhar para mim. Não, só olhe para Deus. Deus quer mudar o seu coração. Deus quer transformar a sua vida. Para que futuramente você, junto com a gente, possa viver no céu. Né? E se você não tiver um compromisso com Jesus, a sua alma futuramente vai para o inferno. Volte para o caminho do Senhor. Eu vou orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos neste momento, Deus, nós te agradecemos por essa pregação, nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando a vida do Daniel, do José Arthur, responsáveis pelo ministério aqui da igreja, pelo ministério de surdos aqui da igreja. Em nome de Jesus, Senhor, também abençoe os ouvintes, os surdos, que eles possam ser unidos. Deus, nós te louvamos e te agradecemos que não possa ter desigualdade aqui, que nós possamos estar unidos, que o Senhor possa ungir, Senhor, as mãos, que o Espírito Santo de Deus possa tocar no nosso coração, Deus. O Senhor é Deus poderoso, nós somos seus, Senhor, unge a nossa vida, Senhor Deus, protege, Senhor, as pessoas que não puderam vir. Abençoe a região, Senhor, aqui de Juiz de Fora. Cuida, Senhor Deus, das favelas, das cidades, Senhor Deus. Cuida da vida, Senhor Deus, da vizinhança aqui. Senhor, a diretoria da igreja, os líderes, Senhor, o pastor Cláudio, também os obreiros, Senhor, todos os líderes da igreja, que eles possam ter compromisso com o Senhor em nome de Jesus. Nós te agradecemos pelo culto nessa noite. O Senhor é exaltado. Esse culto é para o Senhor. Nós sentimos a tua presença. Obrigado pelo carinho. Que nós possamos voltar para a nossa casa e refletir sobre o cuidado do Espírito Santo em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós não terminamos ainda. Nós vamos mostrar um louvor através da dança agora, para finalizar o nosso culto. Nós convidamos então o Ministério de Dança.
Glória a Deus, nosso Senhor. Amém. É possível, a dança é natural. É natural pro surdo. Aconteceu numa igreja, não vou falar o nome, né? Mas tinha um surdo sentado e um ouvinte também naquela igreja. E tinha um cadeirante que não conseguia sinalizar e também não falava, porque tinham comprometimentos motores. E ele babava também. Ele era deficiente. E aí o pastor estava ali sentado, e o grupo dançando, louvando, cantando e tal. E o pastor ali sentado. Quando terminou, as pessoas, né, estavam ali. E o pastor se levantou e levou o cadeirante até a frente da igreja. E as pessoas estavam ali sentadas. E o pastor falou: agora eu gostaria que vocês não conversassem, tivessem atenção aqui a essa apresentação. E ele começou a louvar ao Senhor com sua voz. E aí as pessoas começaram a se prostrar diante de Deus e a chorar com aquele louvor, porque eles estavam louvando a Deus. Ele não falava, não usava a voz para nada, né? E não era entendível o seu louvor, mas algumas pessoas choravam e sentiam-se emocionados, porque nós somos iguais diante de Deus. Não temos diferenças diante de Deus, não somos iguais, porque Deus é poderoso. Quando terminou, o pastor retirou ali aquela pessoa. E quando o culto terminou, as pessoas queriam conversar com ele. E ele não falava, ele não respondia. Né? E como é que quando ele foi à frente da igreja, ele louvou bem, a sua voz saiu e numa conversa normal, ele não conseguia falar, porque foi o Espírito Santo de Deus que usou aquela vida, né? Glória a Deus. Nós louvamos a Deus e nós agradecemos a nossa participação aqui. Pedimos que Deus abençoe o pastor Cláudio também e o José Arthur. Muito obrigada. Fiquem aqui, por favor. Pastor Cláudio, por favor. Pedir para que o pastor ore, agradecendo a Deus pelo teatro, pelo louvor, também pedindo a Deus pela viagem que eles vão fazer agora, de volta a BH, que Deus possa proteger a vida dele. Amém? Deus abençoe. Amém? Pai eterno, Pai bendito, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por este culto prestado ao Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Pai eterno, eu te agradeço pela vida do Lucas, o Teu filho, ó Deus. Continue pedindo ao Senhor, ó Deus, que abençoe poderosamente a sua vida, seu ministério e tudo, ó Deus, que o Senhor tem para a vida do teu filho, ó Deus, do Teu servo. Continue abençoando juntamente com ele, Deus, toda a equipe que veio com ele, Deus, para nos abençoar aqui nesta noite. Obrigado pelo teatro, pelo louvor, pelas danças, por tudo, ó Deus, que ouvimos e vimos aqui nesta noite. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor trouxe os Teus servos aqui nesta noite para abençoar este ministério, abençoar, ó Deus, esta igreja. E eu te louvo, ó Deus, pelo Teu cuidado permanente sobre nossas vidas. Fortaleça, Senhor, em nome de Jesus, o ministério de estudos desta igreja. Fortaleça, ó Deus, em nome de Jesus, o ministério de estudos da igreja do Lucas, ó Deus. E todos os estudos, ó Deus, possam ter a oportunidade de um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, e continue resgatando, ó Deus, para a glória do nome do Senhor. Perdoa os nossos pecados e aceita o nosso louvor e a nossa adoração. Te louvo pela vida, ó Deus, dos estudos desta igreja, deste ministério. Continue dando sabedoria e a unção do Teu Espírito Santo ao José Arthur, ó Deus, e todos os demais surdos, para que, ó Deus, o Teu nome seja glorificado, Deus, a vida de cada um dos Teus filhos. Obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Amém. Amanhã, domingo,
nós teremos a nossa escola bíblica dominical, às 9 horas da manhã. Todos estão convidados. Também à noite nós teremos o nosso culto às 7 horas. Né? Nós louvamos a Deus. O culto da manhã será de 9 até 11 horas. Né? Nós começamos com o EBD. E à noite nós teremos o culto às 7 horas da noite, iniciando aqui. Venha participar com a gente. Nós agradecemos a presença de todos os irmãos. Alguém quer falar alguma coisa? Tem algum aviso? Não? Amém. Nós agradecemos a Deus. Que Deus possa verdadeiramente ter falado ao coração de vocês. Nós agradecemos. Né? Eu ainda estou me acostumando a estar aqui na frente com os irmãos. Mas ele tem a capacidade, amém, irmãos? Amém? Amém, glória a Deus. Deus abençoe os irmãos, amém?